Queridos, nós estamos há exatamente 3 dias da maior, ou de uma das maiores comemorações, datas festivas do mundo, que é feita no dia 25 de dezembro. Para ser mais específico, ou de uma maneira mais prática, talvez poderíamos dizer que nós estamos há 2 dias, e eu explico por quê. Porque a grande maioria das pessoas costuma se reunir, já na chamada véspera de Natal, não é isso que acontece? No dia 24, já para celebrar essa data comemorativa, essa data festiva, que é uma das maiores do mundo, e sem dúvida alguma é a maior festa da cristandade, é a maior festa do mundo ocidental. E eu fico pensando a respeito dessa época todos os anos, quando vai chegando depois do dia 20, 21, 22, como é hoje, dia 22 de dezembro, eu passo a refletir e a pensar um pouco sobre essa festa, e não apenas essa festa, mas também a próxima que virá, que é a passagem do ano velho para o ano novo. E eu penso a respeito dessas datas comemorativas, que são tão icônicas, tão importantes para tantas pessoas, e a gente percebe um corre-corre, a gente percebe uma arregimentação de pessoas em função dessas festas, de preparativos, e roupas que são compradas, e perfumes que são comprados, e sapatos que são comprados, e o que mais? Penteados e presentes, e maquiagens, e peru, e o que? E chester, e a uva passa que não pode faltar, que é motivo de discórdia para algumas famílias, o arroz com passa ou sem passa, não vou na sua casa se tiver passa, não vou se... É por aí, não é? Que acontece esse tipo de coisa? E há preparativos para essa festa, há muita coisa empenhada, há muito investimento de tempo. Lá em casa a gente vai fazer um pudim para o dia 24. Um pudim de leite condensado. Mas não é um pudim simples, é um pudim de 8 ou são 10 medidas, é uma forma, eu nunca vi uma forma daquele tamanho. Estamos calculando o tempo que o pudim vai ficar no forno para assar. Talvez umas 3 horas, umas 3 horas e meia, tempo de assar um frango. Ou se vamos fazer em banho-maria. Mas isso não é apenas na minha casa. Eu acredito que de uma maneira normal e costumeira, esses preparativos natalícios ou natalinos, eles acontecem na maior parte das casas. Esses preparativos, eles são normais, para que haja a festa. E eu diria ainda mais, queridos, eu acho que a gente vai crescendo, pastor Alexandre, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que comer, que festejar, que dançar, não é pecado, ou é? É pecado fazer na festa do Natal, ou que seja, acho que é do Ano Novo que se faz isso, aquela troca do amigo oculto, do amigo secreto? É pecado? Qual o pecado que você vê em trocar um presentinho com outro? Que eu tirei o Gil, e o Gil traz uma caneta tinteiro com meu nome, Josué. Viu, Gil? É? Não? É cara? É cara? Um relógio despertador, alguma coisa, mas enfim, e eu trago uma palheta para ele de R$5, que ele vai receber de bom coração, de bom grado. Queridos, comer não é pecado, diga amém. Festejar não é pecado, diga amém. Celebrar a vida não é pecado. E nós, infelizmente, às vezes nos deparamos com aquela situação em que temos 2 grupos, um de cada lado, e a gente fica no meio observando aquela briga. De um lado nós temos os religiosos que dizem assim: tudo é pecado em relação ao Ano Novo e Natal. A árvorezinha é pecado, a bolinha de Natal é pecado, o papai, tudo é pecado, tudo é pecado. Eu sei que existe um quadro histórico por trás dessas coisas.
Nós não somos desprovidos desse conhecimento, mas ficar perdendo o nosso tempo degladiando e lutando e medindo força num cabo de guerra para saber quem está mais certo, quem tem a maior certeza dessas coisas, a doutrina mais refinada. Então, de um lado nós temos os religiosos que ficam brigando e pontuando: tudo isso é pecado. Não come, não bebe, não dança, não festeja, não compra roupa nova, não usa nem perfume novo, não penteia o cabelo, não toma banho, não faz nada e fica com a cara encrunhada, com raiva, que os outros estão felizes. Aí do outro lado é o extremo. Esse lado aqui é de quem? Não são vocês não, tá, queridos? Esse lado aqui é o religioso, que parece uma uva passa, que está com inimizade passada, com inimizade contra o outro que está bebendo, dançando e festejando, e comendo, e rindo. Mas o grande problema é que às vezes esse aqui é extremado também. Ele faz da festa, e preste atenção nisso, ele faz do comer, ele faz do dançar, ele faz do beber, ele faz do se perfumar, do se embelezar, do se vestir. Ele faz dessa festa o seu centro e a razão da sua existência. Esses estão errados. Quem entendeu, diga amém. Esses aqui também estão errados. O que devemos fazer? Equilíbrio. Tudo na vida é uma questão de bom senso. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. E a gente fica às vezes perdido de um lado para o outro, vendo essa briga toda sobre o Natal, sobre a festa, sobre o comer, sobre o beber. Eu quero dizer uma coisa especial para você, para de repente apaziguar o coração dos irmãos que estão aqui, e para apaziguar, de repente, muito mais ainda, o coração dos irmãos que nos acompanham, que às vezes são centenas e depois milhares que assistem essa ministração. Meu irmão, minha irmã, dance, beba, coma, festeje e celebre a vida. Meu irmão, dance com a sua esposa. Minha irmã, dance com seu marido. Coma e festeja, mas, preste atenção, não faça dessas coisas o centro, o alvo e o propósito da sua existência. O grande problema do homem não é comer. O grande problema do homem não é beber. O grande problema do homem não é uma roupa nova e um sapato lustrado no final do ano. O grande problema do homem é o desassossego do espírito, da alma e a inquietação do coração. Esse que é o problema. É estarmos com o nosso coração dividido, estarmos com o nosso coração atribulado, com o nosso coração preso a essas coisas, pensando que essa ruidosa festa chamada Natal, como disse um importante homem do catolicismo, eu me refiro ao Papa Francisco, e não vejo nenhum problema citá-lo, essa ruidosa festa de Natal, às vezes passa desapercebido o verdadeiro espírito, a verdadeira razão da celebração e do festejar, que é ver a Deus, é ver a Cristo, é ver o amor, é ver o próximo, e é ver a si mesmo à luz de Cristo e à luz de Deus. E isso nós vemos não no ruído, isso nós não vemos não nas festas, mas nós vemos no silêncio da alma que se entrega a Deus. Nós vemos no silêncio do Espírito que escuta a voz de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. É uma mensagem de reflexão. Uma mensagem de reflexão não apenas para o Natal. Não é uma mensagem de reflexão apenas para o ano novo, para essa fase de transição, porque isso é importante para nós. Nós somos seres sociais, nós somos seres simbólicos,
E por sermos seres sociais e simbólicos, nós nos apegamos a essas etapas de mudanças, a essas transições, a fechar um ciclo. 2019 está se encerrando, 2020 está se aproximando, é um ciclo de vida para nós, e nós nos apegamos a isso emocionalmente. Sim, e não há problema nisso, mas nós temos que estar apercebidos que não só de pão viverá o homem. E esse é o tema da mensagem de hoje, uma mensagem reflexiva, não apenas para o Natal, como eu disse, não apenas para o Ano Novo, mas eu diria que é uma mensagem de utilidade pública para todos aqueles que invocam o nome do Senhor, porque é uma mensagem que pode ser utilizada sempre para guiar a nossa vida em direção ao equilíbrio, para guiar o nosso coração em direção ao equilíbrio. Nós somos sensatos, diga amém. Nós somos pessoas equilibradas, diga amém. Então, por sermos sensatos e equilibrados, nós temos que compreender essa verdade. Eu separei 3 textos iniciais para compartilhar com os irmãos. São textos extremamente conhecidos e que já foram exaustivamente ministrados e apresentados e expostos aqui nessa assembleia, para falar sobre não só de pão viverá o homem. Você pode dizer essa frase para quem está perto de você? Não só de pão viverá o homem. Glória. Não só de pão viverá o homem. Pastor, eu posso festejar? Posso festejar? Posso comprar uma roupa nova? E um sapato novo? Como não? E um perfume? E comprar uva passa ou deixar de comprar? Irmãos, assim, resumindo, eu poderia gastar muito tempo falando de coisas, mas tudo isso, o comprar, o consumir, o pão, daquilo que é mais básico ou aquilo que é supérfluo de fato e de verdade, nada disso pode aprisionar e amarrar o teu coração. Nós temos que entender, nós vamos fazer 20 anos de ministério, isso é muita coisa, e nós precisamos continuar escutando essas palavras básicas, essas palavras embrionárias do Evangelho. Pastor, mas são 20 anos, eu já sei muito disso, mas nós precisamos repetidamente escutar as bases da palavra, as bases do Evangelho, as bases das Escrituras, e recordar-nos que não só de pão viverá o homem, e principalmente em datas onde o mundo tenta nos puxar a um magnetismo natural, em que nós somos às vezes puxados, e os nossos olhos, eles ficam encantados e iludidos, diante das festas, diante dos brilhos, diante da cumilança, do festejar, e eu repito, não existe erro nessas coisas, porque o que contamina o homem não é aquilo que entra no homem, não é a comida, não é a bebida, mas aquilo que sai de dentro do coração do homem. E se o meu coração está firmado em Cristo e na verdade, e eu entendo que eu posso fazer todas as coisas, eu posso comer, beber, dançar, viajar, festejar, viajar para Israel em agosto de 2020, mas que o meu coração sempre terá Cristo como centro, como propósito, como a minha razão de existência. O meu coração é um coração de gratidão. O meu coração é um coração humilde, é um coração que eu posso ter qualquer coisa ao meu redor, eu sempre confessarei, não só de pão viverá o homem. Eu quero ler esses 3 textos para você. O primeiro texto, muito conhecido, e vocês sabem já o complemento desse texto,
Mas os outros dois textos eu quero complementar com essa primeira frase, não só de pão viverá o homem, e está dentro dessa perspectiva da ministração de hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo de número 4. Deixe-me ler com vocês, do versículo 1 até o versículo de número 4. Nós vamos ler os três textos iniciais em sequência, ok? Depois eu volto e vou fazendo algumas pontuações nesses textos e acrescentando outros textos para ampliar o argumento. Combinado assim? Primeiro texto, Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mais algumas páginas à frente, no mesmo livro, Mateus capítulo 6, uma leitura um pouco mais extensa, mas muito valiosa também. Mateus 6, versículo 25 até o versículo 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mais um texto, no livro de Lucas, um pouco à frente, capítulo 10 de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 42. Não se preocupe com barulho, queridos. Lucas capítulo 10, do versículo 38 até o 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O primeiro texto que nós lemos, Evangelho de Mateus, capítulo 4, onde Cristo está no deserto, chamado deserto da tentação, e ele está jejuando, e depois de um período de 40 dias de jejum, as Escrituras falam, registram que Jesus teve fome. É um texto conhecido.
por todos nós. E aparece o tentador, ou na sua mente, fala ao homem Jesus, perguntando assim: você de fato é o Filho de Deus? Porque se você for o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Utiliza o seu poder, faça um milagre. E nós temos a resposta tão precisa, a resposta tão certeira de Jesus Cristo para uma situação que nós precisamos aprender com Cristo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante, é muito significativo que esse texto, e Cristo fala como está escrito, é um texto retirado lá do Antigo Testamento da Bíblia judaica, do livro de Deuteronômio, que para nós no capítulo 8, é o capítulo que fala onde o povo estava já no deserto, e diz o texto que Deus ele permite que o povo passe por provações, que o povo passe por humilhações, que o povo seja testado no íntimo do seu coração, ele é provado, ele é humilhado, para que Deus pudesse ver o que estava no coração daquele povo, de milhares e milhares, para finalmente fazer o bem, e que o povo aprendesse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, nós precisamos ainda hoje aprender essa lição. Nós às vezes somos cativados pelo mundo, nós somos encurralados pela necessidade ilusória e mentirosa de que nós precisamos comprar, fazer, porque se nós não comprarmos, fazermos algo, nós não seremos felizes. Mas a primeira parte dessa mensagem, já do desenvolvimento, eu quero declarar para você que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, de toda palavra que procede da boca de Deus. E 3 coisas muito importantes devem ser compreendidas a respeito das palavras que procedem da boca de Deus, ou da palavra que procede da boca de Deus. A primeira, que as palavras de Deus são as palavras de Cristo. Diga amém. As palavras de Deus são as palavras de Cristo. Você vai compreender esse raciocínio daqui a pouco. A segunda, as palavras de Cristo são espírito e são vida. Diga amém. E a terceira coisa muito importante, Cristo é a própria palavra de Deus. Amém? As palavras de Cristo são as palavras de Deus, e as palavras de Deus são as palavras de Cristo. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 6 ou 7, versículo 16, 17. Por lá, leio todo o capítulo 7 que vocês vão encontrar, onde Cristo diz que a minha doutrina ou as minhas palavras não são minhas, mas são do Pai, daquele que me enviou. Eu digo isso porque nós não estamos em um grupo social apenas, nós não saímos de casa para uma reuniãozinha de domingo, ou de quarta, ou de quinta-feira. Não, nós decidimos, nós escolhemos pautar e viver a nossa vida de acordo com as palavras de Deus. E alguém pergunta, que palavras são essas? Porque Deus habita em luz inacessível, pastor Alexandre. Ninguém nunca viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais virá a Deus. Ninguém é capaz de ver o Senhor. Como ouvir Deus? Nós voltamos para o Evangelho então, e nos deparamos com os registros de um homem que andou na terra, falando a palavra de Deus, sendo ele a própria expressão encarnada do próprio Deus.
Ser alimentado, ser sustentado, ser mantido por Deus, significa reconhecer que nós olhamos para Deus como nosso mantenedor, que nós olhamos para Deus como nosso sustentador, como a nossa fonte de vida, de existência. E então, ainda que algumas coisas faltem, ou que nós tenhamos tudo, você pode ser cercado dos maiores tesouros dessa terra, dos maiores bens dessa terra, você não pode esquecer que o maior sustento humano não é o alimento. Você precisa do alimento, e você vai morrer sem o alimento. Fisicamente você precisa, mas o maior sustento humano é Deus. Deus é o maior sustento que nós precisamos. Não só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. E o que procede da boca do Senhor? Leia os evangelhos. Quando nós olhamos para Mateus, para Marcos, para Lucas, para João, quando nós olhamos para as epístolas, que são a extensão, o prolongamento da palavra do evangelho, nós vemos a palavra do Senhor que nos alimenta, e que diz que o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, que diz que as palavras do Senhor, elas são vida, e trazem vida abundante para nós. Palavras que dizem, o próprio Senhor dizendo, as minhas palavras são espírito, as minhas palavras são pneuma, as minhas palavras são vida para você. A igreja é rica, a igreja é rica, nós somos ricos. Nós fomos convidados agora a celebrarmos no próximo domingo uma festa, e você acha que de fato essa festa tem uma importância por aquilo que nós vamos comer? Ela tem uma importância pelas camisetas que nós iremos vestir? Ela tem uma importância pelo refrigerante que nós vamos beber? Pelo bolo que nós vamos comer? Não, essa festa, ela tem uma única importância, de fato e de verdade, é um reconhecimento em gratidão, que o homem não vive apenas de pão, o homem não vive apenas de bens, o homem não vive apenas de casa, de construções, de dinheiro, de saúde, o homem vive com essas coisas todas, mas principalmente o homem vive tendo Deus como a sua fonte, como a sua origem, como o seu sustentador, como a sua raiz de vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você é sustentado por Deus, meu irmão. Deus é o teu sustento, Deus é a tua base, Deus é a tua fortaleza. Isso é pouco? Isso é muito. As minhas palavras são espírito e são vida. O ser humano é um ser pneumato psicossomático. Eu vou repetir para você. O ser humano é um ser pneumato psicossomático. São 3 partes. E o próprio apóstolo Paulo, as escrituras testificam que nós somos tripartidos. Nós temos o espírito humano, nós temos a alma e nós temos um corpo. Pneumato psicossomático, o homem, ele tem um pneuma, ele tem um espírito humano e tem o próprio espírito divino nele. O homem, ele é psique, ele é alma, ele tem vontade, ele tem razão, tem desejos, tem sonhos, tem emoções, tem sentimentos. O homem também é corpo, é matéria. A gente alimenta o corpo com o quê? Com o quê? No dia 25 ou dia 24 de dezembro, o que você vai dar para o seu corpo? Carne. Vai beber, vai comer. Isso é para o corpo? E as vestes? E as vestes são para o quê? Para o corpo. E dançar? Para o corpo e para
a alma também, a alegria de dançar. Para quem sabe e gosta de dançar, admiro muito, gostaria de aprender. As alegrias, os prazeres lícitos, e são permitidos e abençoados pelo Pai de todos. É para a alma ter prazer. Nós alimentamos o corpo, vestimos o corpo, nós alimentamos e vestimos a nossa alma também, mas nós não podemos esquecer que você também é sopro, que você é pneuma, que você é espírito, que você é divino, porque Deus está em você. E essa parte divina, e essa parte pneumática, e essa parte espiritual, feijão e arroz não alimenta. Somente Deus alimenta o teu espírito. Não só de pão viverá o homem. Pastor, eu vivo de pão? Vive. Você vive de coisas? Vive. Mas nós vivemos também. O texto nunca disse que nós não vivemos de pão. Diz em algum momento? Muito pelo contrário. O texto diz: o homem vive de pão, mas não apenas de pão. O homem vive de pão, mas também de toda pneuma que sai da boca de Deus. Todo espírito, toda vida, toda palavra, toda unção, toda vida, todo desfrute, toda bênção, toda graça que sai da boca de Deus. E isso não tem preço nessa terra, nesse mundo, não tem substituto nessa terra, nesse mundo, em nenhum outro lugar. É por isso que nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, queridos. Nós estamos caminhando para o desfecho de mais um ano, e os nossos votos ministeriais, e a nossa conclamação ministerial, ela pode ser resumida, acredito eu, pastor Alexandre, em uma única palavra: gratidão. Eu escrevi uma frase, e eu quero ler essa frase para vocês. Nós somos provados na escassez, porque o texto fala de deserto, lembram? Deuteronômio capítulo 8 e também Mateus capítulo 4. O povo estava no deserto e também Jesus estava no deserto. Nós somos provados na escassez, certo? Isso, está certo? Mas nós também somos provados na abundância. Você sabia disso? Nós somos provados na escassez, mas também somos provados na abundância. Quando eu estou sem dinheiro, quando eu estou sem saúde, ou com pouca saúde, quando eu estou sem amigos, quando eu estou sem pessoas, sem o quê? Sem esperança, sem tantas coisas, eu posso adorar a Deus, ou não posso? Quando eu estou com dinheiro, quando eu estou com saúde, quando eu estou com esperança, quando eu estou cercado de amigos, de presentes, de amigos ocultos no dia de Natal ou do Ano Novo, vou receber tantos presentes, quando eu estou cercado de bênçãos e felicidades, eu posso adorar a Deus. Eis o ponto de equilíbrio. Não importa se é na escassez, não importa se é na abundância que é o meu encontro, não importa se eu estou sem saúde, ou se eu estou com saúde, como diz o ditado, para dar e vender. Não importa se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho 50 centavos na carteira, ou se eu tenho 5 milhões na conta do banco. O que importa, o equilíbrio, e esse é o ponto, é que Deus é a razão da minha vida. Deus, o resumo da vida cristã, e o propósito da vida cristã, é que as palavras de Deus são o meu sustento. Não só de pão viverá o homem, é a primeira parte da mensagem, mas
de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero ler 2 textos para fazer o fechamento dessa primeira parte. Abra sua Bíblia no Salmo 103. É um texto curto e belíssimo. Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de teus benefícios. Já parou para pensar nesse texto alguma vez? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ter uma casa própria é um grande benefício? É? É um grande benefício? E comer um prato de arroz com um ovo frito em cima é um benefício? Excelente benefício? Então, do pouco ao muito, de um arroz com uma carne seca, uma paçoca, ou de repente de um café, um copo de café preto de manhã e um pão com manteiga, ou uma cobertura em águas claras, tudo é benefício de Deus. Amém? Do pouco ao muito, tudo vem de Deus, e eu preciso entender que gratidão é reconhecer que tudo vem do Senhor. E a minha alma bendize, a minha alma se alegra diante do Senhor, porque eu sei que a chuva, o sol, que a esperança, que a saúde, que o feijão, o arroz, que o dinheiro, que a família, que as festas, que dançar, que celebrar, que viver, tudo, cada um dos benefícios procede do Senhor. E a minha alma se alegra, se deleita diante do Senhor. Mais um texto, abra sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, quem está vivo, diga amém. Graças a Deus, eu também estou vivo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 até o versículo 14. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: irmãos, percebam esse coração. Eu estou falando que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu. O pardal pertence a quem? A formiga, o gafanhoto, a lua, as estrelas, as galáxias, você. Amém? Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos, aleluia. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Imagine os mares dominados por Deus, imagine as profundezas, os abismos, imagine as montanhas, imagine as galáxias, os planetas, conhecidos e desconhecidos, imagine os mundos visíveis e invisíveis, imagine tudo dominado por Deus, e Ele, num único olhar, capaz de ver a tudo e medir na palma da sua mão, como disse Isaías. Tudo. Na tua mão está a força e o poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dar força, e a tudo, você está incluído aqui? Nesse tudo? Quem é que te dá força? É o Senhor. Diga: Deus me dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, versículo 13, graças te damos. Observe esse coração, queridos, e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? Não se enxergue como, não enxergue no texto Davi,
Enxergue você. Quem sou eu, Josué? Quem sou eu, Neto? Quem sou eu, Maria Olímpia? Quem sou eu, Silvia? Quem sou eu, Alexandre? Quem sou eu, Gil, Vera? Cada um de vocês. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Os irmãos sabem que é a oferta para a construção do templo. E a parte final desse versículo. Por que Davi fala isso? Por que eu preciso falar isso? Quem sou eu? Por quê? Tudo vem de ti e das minhas mãos fortes, das minhas mãos que trabalham de sol a sol, das minhas mãos habilidosas, da minha inteligência, do meu poder, da minha vontade, do meu tesouro, da minha ação, da minha sabedoria. Das minhas mãos eu entrego isso. Das mãos de quem? Das mãos de quem? Eu não escutei. Das tuas mãos, porque vem de ti, das tuas mãos damos. Tudo vem da mão de Deus. Tudo vem do Senhor. Por isso que nós podemos dizer, sem atrevimento algum, mas sem enorme dependência, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O segundo texto que nós lemos se encontra também em Mateus, capítulo de número 6. Um texto que fala sobre pessoas ansiosas, pessoas que estão com o coração atribulado para comprar, para comer, para vestir. E o texto diz que a ansiedade do homem não lhe pode acrescentar um côvado à sua existência, um palmo que seja a sua existência. E eu quero completar essa frase, não só de pão viverá o homem, com uma outra frase, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas também de todo cuidado que vem da parte de Deus. Amém? Todo cuidado que vem da parte de Deus. Vamos abrir novamente nesse texto, lá em Mateus capítulo 6. Eu quero ler especificamente só o versículo 26. Amém, queridos? Mateus 6, 26. Eu quero que você atente nessa leitura e acompanhe comigo no finalzinho do texto. Observai as aves do céu. Quem já observou as aves do céu alguma vez? Já passou uma tardezinha, ou de repente de manhã, observando as aves do céu? Os pardaizinhos. Já fez isso alguma vez? Eu nunca vi, eu tenho 41 anos de idade. Eu nunca vi na minha curta existência, porque é curta ainda, quero viver pelo menos mais 40, depois quando chegar aos 80, eu penso se eu quero viver mais 40. Eu nunca vi as aves com projetos debaixo das asas. Projeto, sabe, um projeto assim, nós vamos construir uma casa, nós vamos fazer uma plantação. Nunca vi uma ave assim, reunindo para construir, fazer um celeiro. Já viram alguma vez uma ave fazendo isso? Já? Você já viu o João de Barro, né? Com exceção do João de Barro, né? Muito bem, Gil. Mas uma cidade, hein, Gil? Uma cidade de casas de João de Barro. Hein? Eu te peguei. Você nunca viu, né? Um projeto arquitetônico. Olha só, ó, Gil, um projeto arquitetônico com área de lazer, com recreação e playground para os passarinhos que vão nascer. Já viu? Com espaço de massagem, com spa, com espaço gourmet. Você não viu. Ave não faz isso. Faz? Diz o texto: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. O homem colhe, aliás, o homem semeia. O homem semeia, queridos. O homem colhe, ajunta em celeiros. Mas a ave não faz isso.
Contudo, falando das aves, vosso Pai Celeste as sustenta. Olha que palavra, sustenta. Eu imagino, sim, é claro que é uma visão metafórica, a mão de Deus ali, embaixo, porque a palavra sustentação dá que entendimento para você? Nós temos esse vidro aqui, esse vidro é sustentado, ou ele está vazio aqui no ar? Ele tem o quê? Uma base. Deus é a base dessas aves. Você fica impressionado com isso? Fala a verdade, fica impressionado? Isso é bonito, é poético, não é? Olha o final do versículo. Depois de o Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha para quem está perto de você. Pode olhar. Quem está ao seu lado não é um pardal. Eu sei que teve gente que pensou que era, mas não vamos por esse caminho que não vai dar certo, queridos. Senão a mensagem não continua, né, Neto? Não é um pardal que está ao seu lado. É um homem, é uma mulher, é um ser humano. É muito mais do que uma criatura de Deus. Há o aspecto da criação, sem dúvida alguma, porque nós somos criaturas de Deus. Mas quem está ao seu lado, e você mesmo, é o quê? Um filho de Deus. Nós somos o alvo da proteção, nós somos o alvo do amor, nós somos o alvo do cuidado de Deus. Irmãos, isso é extraordinário. Isso deve alegrar profundamente o nosso coração. Quando você sai de casa para trabalhar, ou mesmo na janela da sua casa, e você vê os pardais, você vê as aves, você precisa glorificar a Deus pela natureza, pelo sol, pela chuva, pelos animais, pelas aves do campo e principalmente por sua vida, pela sua existência, você que foi feito, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei. Deus soprou a sua vida, Ele mesmo em você, e disse: você é meu filho, criado à minha natureza, à minha imagem, à minha semelhança, à espécie de Deus, da família de Deus. E você pode então sentir o cuidado, a proteção de Deus, o pastoreio de Deus. Os animais do campo têm o seu pastor. Nós temos aqui o irmão Nivaldo. Cadê o Nivaldo? O irmão Nivaldo, ele é pastor de ovelhas, literalmente falando. Ele é pastor de ovelhas, e ele tira os carrapichos das ovelhas dele, ele coloca a ovelha ferida nos ombros, e leva para o veterinário. Ele cuida das ovelhas, ele cuida do rebanho, e as ovelhas têm um bom cuidador, porque eu conheço o irmão Nivaldo, eu sei que ele é um bom cuidador, ele é um bom pastor, mas não tem pastor melhor do que o nosso Deus. E nós somos as ovelhas, nós somos o rebanho, nós somos os filhos pastoreados por Deus. Nós somos o alvo do amor do Senhor, queridos. Não só de pão viverá o homem, mas também de todo o cuidado da parte de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Há um texto que eu gosto muito. Eu quero citar esse texto nessa noite para vocês. Isaías capítulo 49, versículo número 15. Esse texto, apenas para contextualizar, ele fala da restauração de Israel. É um aspecto do sionismo, da restauração de Israel, que estava em uma nação degradada, uma nação no cativeiro babilônico, e havia uma profecia, havia uma promessa para que aquele povo fosse restaurado. E o texto, especificamente e imediatamente falando, fala sobre o povo de Israel. Mas o princípio do texto é belíssimo. O princípio, a palavra do texto é belíssima. Diz o texto, é uma pergunta: acaso pode uma mulher
esquecer-se do filho que ainda mama? Quem faz essa pergunta por intermédio do profeta Isaías é o Senhor, é Iavé. E ele pergunta para a nação no cativeiro babilônico: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu ventre? Qual seria a sua resposta? Qual seria? Aí você fala: depende, existem mães e mães. Assistam os jornais da FTV de uma semana atrás, de 2 semanas, de 3 semanas, os noticiários do Brasil e do mundo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. A nossa primeira resposta é: não pode, não pode. Mas a realidade, infelizmente, não é essa em muitos casos. Mas diz o Senhor: mas ainda que esta viesse a se esquecer desse filho, do seu ventre, desse filho que foi amamentado nos seus seios, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isso é cuidado. Você percebe isso? Isso é cuidado. Aplauda o Senhor. Isso é cuidado. É cuidado em todos os aspectos. É cuidado em relação à roupa que você veste, a comida que você come, a água que você bebe, a família que você construiu, os filhos que você gerou, os filhos que você sustenta, que você educa, o trabalho que Deus te deu, tudo vem da mão de Deus e tudo é sustentado, tudo é mantido pelo cuidado amoroso e incondicional e incomparável de Deus, que não é apenas o Deus de Israel, é o Deus da humanidade, o teu Deus, o nosso Deus, o Deus de todos e Senhor de todos, que com seu amor, o seu pastoreio, na sua cruz, com o seu sangue, com a sua redenção e com o seu senhorio, cuidam de cada um de nós. Não só de pão viverá o homem, mas também de todo o cuidado da parte de Deus. Você é alvo do cuidado de Deus. Amém? E estamos nos encaminhando para o encerramento, para a última parte dessa mensagem. Eu quero voltar com vocês para o texto de Lucas. Lembram qual foi o texto que nós lemos? Lucas 10. Tem gente que está afiada na palavra. É bom assim. Lucas capítulo 10. Só recapitulando: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas também de todo cuidado da parte de Deus. E para encerrar, Lucas 10, novamente, eu quero ler o versículo 40, apenas o versículo 40, depois eu leio o versículo 42. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Que tipo de pessoa era Marta? Uma pessoa preguiçosa? Era uma pessoa preguiçosa? Uma pessoa indolente? Muito pelo contrário. Nós compreendemos pelo texto que ela era uma pessoa o quê? Podem me ajudar? Sim, mas essa ansiedade, essa agitação, era para fazer o quê? Cuidadosa, atenciosa, muito possivelmente gentil. São aspectos positivos ou negativos do comportamento humano? Positivos. Mas havia infelizmente um grande problema. Apesar da gentileza, apesar
do esforço, apesar do cuidado, apesar de todos os bons sentimentos e excelentes intenções de Marta. E Marta, não poucas, não raras vezes, ela sou eu, ela é você. E nós aprendemos algo na nossa vida, desde que nós somos muito novos e muito pequenos, que nós temos que construir uma vida, que nós temos que planejar uma vida, e isso é importante, isso é correto. Mas às vezes a gente faz isso e esquece que não só de pão viverá o homem, mas também da comunhão com o Senhor. Você pode construir, você pode produzir, você pode fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Faça isso com responsabilidade, faça isso com determinação, faça isso com apego, faça, mas não se esqueça que a comunhão com o Senhor não deve faltar na sua vida. Nós vivemos, infelizmente, desde o século passado, o século 20 e século 21, um dos grandes males da sociedade chama-se ansiedade. Pessoas ansiosas, pessoas que agem freneticamente por tudo aquilo que querem fazer e vão com ansiedade e ansiedade após ansiedade. Uma coisa pequena, mas é muito ansiosa. E Deus dá um recado para a gente nessa noite. Deus dá um recado, um recado. Não é naqueles moldes de que Deus supostamente fala na boca de alguém, eis que eu te falo. Não é nesses moldes não, mas diretamente. Vamos aprender a apaziguar o nosso coração. Vamos aprender a não sermos ansiosos. Ansiedade, do ponto de vista da psique humana, é o excesso de futuro no presente. É o excesso do amanhã hoje. Quem é que cuida da tua vida? Quem é que cuida da tua vida? É Deus? É Deus que cuida? É Deus? Vocês estão com medo de responder que é Deus? Não é Deus? Então em quem você deve confiar? Em Deus. Alguém aqui não tem alguma conta para pagar? Alguém aqui não tem nenhuma conta para pagar? A não ser que você seja sócio da SEB ou da CAESB. No mínimo você tem uma conta de luz ou de água para pagar. Ah, pastor, não tem nenhuma conta, meu carro está quitado. Glória a Deus. Meu apartamento, a minha casa está quitada. Glória a Deus. Os móveis, tudo à vista. Mas a água e a luz você tem que pagar. E é um parcelamento, sim ou não? E vai durar quanto? A vida inteira. A não ser que você queira tomar banho de cuia, se você cavar um buraco no seu terreno, ou jantar todas as noites à luz de velas. Todos temos contas, todos temos afazeres. Construa a sua vida, produza, seja em parte essa mulher Marta que constrói, que serve, mas não esqueça da boa parte, não esqueça da comunhão, não esqueça de que nós precisamos viver de comunhão, comunhão com Deus, comunhão com a palavra, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Não só de pão viverá o homem, mas também de comunhão, da boa parte que não nos será tirada. Nós temos que aprender a guardar aquilo que existe de melhor. Nós tivemos uma conferência no mês de outubro. Quem lembra do tema da conferência? Tu, porém. E uma das mensagens ou textos que foi lido dizia para nós guardarmos um bom depósito. O bom depósito é a melhor parte. É Cristo como o melhor da sua vida. É guardar Cristo como o melhor da sua vida. Eu quero ler apenas 2 textos para me encaminhar para o encerramento. Abra sua Bíblia em Mateus, voltando um pouquinho, capítulo de número 6.
Quero ler do versículo 19 até o versículo 21, e depois Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Não só de pão viverá o homem, mas o homem também viverá da boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Estava quedada ou sentada aos pés de Jesus Cristo. Eu imagino a decepção da irmã dela, tanto que ela fala para Jesus: a minha irmã é uma preguiçosa, e você não se importa que ela esteja assim sem fazer nada, ordena-lhe que faça algo. Mas ela aproveitou a boa parte. Maria aproveitou a boa parte. Sabe qual é o conselho que eu quero te dar nesse final de mensagem? Que você aproveite a boa parte. Que na segunda-feira você produza, que você trabalhe, que na terça-feira e na quarta você festeje, que na quinta, que na sexta você produza, que você trabalhe. E esse é um ciclo da vida. Você produz, você trabalha, você faz, você estuda, você festeja, você dorme, você descansa, você viaja, você faz tudo isso. Mas faça isso sempre preservando e guardando a boa parte, porque essa parte não lhe será tirada. Festas faltarão, sabia disso? Amigos faltarão, sabia disso? Oportunidades faltarão, sabia disso? Muitas coisas, e uma lista enorme pode faltar, mas a saúde pode faltar, mas a boa parte não vai e não pode faltar. Mateus 6, 19, 20 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Existe texto mais claro do que esse? Existe texto mais claro do que esse? Você precisa do original grego para entender alguma coisa aqui, pastor Alexandre? Do original grego, de um exegeta. O que diz o texto? As coisas dessa terra, dinheiro, o que mais? Tesouros humanos, o pão que você compra na padaria, na sexta-feira de manhã, na outra sexta-feira no armário ele está o quê? Duro e mofado. São coisas perecíveis. Mas o reino do qual nós fazemos parte, e diz o escritor da carta aos Hebreus, é um reino inabalável. Nós estamos construindo, estamos sendo construídos por Deus, com bases e com peças e com, me ajudem, com materiais espirituais que são eternos e são inabaláveis. E embora possamos e devamos produzir, o texto nos ensina, isso é equilíbrio da vida cristã, que nós precisamos fazer um bom depósito no céu. Como? Gastando e investindo tempo na boa parte. Quando você vem aos domingos e você se assenta nessa cadeira e às vezes você até reclama um pouquinho ou pensa que o culto não está muito legal. Levanta a mão quem já pensou isso alguma vez. O louvor não está muito legal, apesar... Já pensou? Glória a Deus por isso. Não está muito legal. A palavra até está um pouco cansativa, mas você consegue perceber nas entrelinhas, você consegue perceber em todo esse movimento,
que existe uma melhor parte? Há uma boa parte? Ou a sua visão é meramente humana? Ou a sua visão é aquela, ou a sua audição é aquela que você percebe e tem aquele ouvido absoluto? Essa corda está desafinada. Está desafinada. Esses irmãos erraram. O baterista principalmente só vem uma vez a cada 3 meses e por vir uma vez a cada 3 meses ele erra. A introdução nunca acerta. A irmã Andresa então acha que canta, mas não é bem assim. Acha que canta. Gente, esse coração não é o coração daquele que preserva a melhor parte. É do coração que observa e corre de um lado para o outro, tentando fazer coisas, mas não enxerga que o importante mesmo é sentar, é se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, porque eu estou te escutando. A melhor parte vem do Senhor. E a melhor parte, ela vem nas canções que podem ser bem cantadas ou não, de uma palavra que às vezes não tem a melhor exposição, não tem a melhor oratória, e o pregador se perde entre a introdução e a conclusão. Alguma coisa errada aconteceu, e os irmãos perceberam isso, mas isso não é o mais importante, porque você pode, com aquele órgão que Deus te deu, que não é o baço, não são os pulmões, não são os rins, não é o fígado, não é o coração, mas é um órgão espiritual chamado espírito humano. Você pode comer, beber, desfrutar e ter comunhão com os irmãos e com o Senhor e reter a melhor parte. E eu quero encerrar com o último texto, que é um convite daquele que sempre oferece a melhor parte. Se você quiser, não precisa abrir esse texto, mas apenas escute com atenção. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de todo o cuidado que vem da parte de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas também de toda a comunhão com o Senhor. E esse texto que eu vou ler é um retrato disso, é uma síntese disso. Apocalipse 3, versículo 20. Eu não quero falar da condição de Laodiceia, não quero falar da mornidão, não quero falar do mal desse século, eu quero falar do convite que é feito em Apocalipse 3, 20, mas nada além disso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, são as palavras de Jesus, o vencedor, a fiel testemunha, o verbo de Deus, o Cristo ressurreto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Já parou para pensar nesse texto? Na abundância de revelações desse texto? Primeiro, há sempre oportunidade para nós termos comunhão com Deus, porque Cristo está batendo, sempre bate, batendo a porta do nosso coração, e Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da alma, do espírito, do coração, eu entrarei na sua alma, eu entrarei no seu coração, eu entrarei na sua casa. E eu fico fascinado pela parte final desse texto: e cearei com ele e ele comigo. Esse Deus cuidadoso, esse Deus amoroso, esse Deus que é a palavra, que é o verbo, não é um Deus que simplesmente faz um banquete, e o mais maravilhoso e espetacular banquete que alguém poderia receber, talvez inimaginável, e aí ele fala assim: olha, está aí o banquete,
para você tudo de bom, de precioso. Não existe na terra melhor banquete do que esse. Tá certo? Tchau. Aproveita, pode comer. Depois você fecha a porta e aí depois que você comer está tudo certo. É assim? Não. Eu cearei com você e você ceará comigo. Essa comunhão é sentar-se à mesa com o dono do universo. É sentar-se à mesa com o Criador. É sentar-se à mesa com o Senhor de tudo, o chefe de todos, com o grande, o majestoso, o excelso, o magnífico. É sentar-se à mesa com o amor. É sentar-se à mesa com a vida. É sentar-se à mesa com a graça. É sentar-se à mesa com o divino. E de uma maneira bem espontânea, e perdoe a minha espontaneidade, bater um papo de amigo com Deus. Aleluia! Bater um papo de amigo com Deus. E aí, Josué, como é que foi amanhã? Foi ótima, Senhor, porque o Senhor esteve comigo. Você percebe o que é comunhão? Comunhão não é dizer para Deus o tanto que você pode dar para Ele. É simplesmente se assentar com Ele e receber o que Ele tem para te oferecer. Deus bate a porta do nosso coração e Ele quer cear conosco. Não só de pão viverá o homem. Aplauda o Senhor.